Cinco pessoas a bordo de um avião da Guarda Costeira japonesa morreram nesta terça-feira após uma colisão com um avião comercial na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio. Essas imagens mostram o momento em que um avião comercial se choca com uma aeronave da Guarda Costeira no Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. É possível ver uma enorme explosão e o avião continua se deslocando apesar das chamas. De acordo com o Ministério dos Transportes do Japão, 379 passageiros e 12 tripulantes que estavam no avião da companhia Japan Airlines conseguiram ser retirados a salvo. Já na outra aeronave, apenas o piloto conseguiu sair e 5 pessoas morreram. A Japan Airlines declarou que sua aeronave colidiu com a outra logo após o pouso. O avião JAL 5016, um Airbus A50-900, chegou do aeroporto de Shin Chitose, perto de Sapporo, no norte do Japão. Já o avião da Guarda Costeira estava sendo preparado para voar para a província de Ishikawa para entregar suprimentos após o devastador terremoto de segunda-feira que matou dezenas de pessoas. O Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio é um dos 2 aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo. Mais de 57 pessoas morreram no forte terremoto registrado na região central do Japão na segunda-feira. O balanço foi atualizado hoje, enquanto os trabalhos de resgate se intensificam. Socorristas japoneses correm contra o tempo nesta terça-feira para resgatar os sobreviventes do violento terremoto que sacudiu o centro do país no primeiro dia de 2024, deixando dezenas de mortos e danos importantes. O tremor abalou a província de Ishikawa, na península de Noto, e deixou também muitas pessoas bloqueadas. Nesta terça-feira, as autoridades estão avaliando a extensão da destruição em Ishikawa, com edifícios ainda fumegantes, casas demolidas e barcos de pesca afundados ou arrastados para a costa. O primeiro-ministro Fumio Kishida afirmou que o acesso ainda é muito difícil à parte da península de Noto, por causa das estradas bloqueadas. Quase 45 mil lares estão sem energia elétrica, em um momento em que a região registra baixas temperaturas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor de magnitude 7,5 sacudiu Ishikawa, localizada às margens do Mar do Japão, na ilha do Honshu, a principal do arquipélago, às 4h10 da tarde de segunda-feira no horário local. Segundo as autoridades japonesas, a magnitude foi de 7,6. A agência meteorológica japonesa informou que depois do terremoto inicial foram registradas 155 réplicas, a maioria com magnitudes superiores a 3. Ondas de 1,20 m atingiram o porto de Wajima e outras menores foram registradas em diferentes locais. Mas nesta terça-feira, a agência anunciou a suspensão de todos os alertas de tsunami. Situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, o Japão é um dos países do mundo onde os terremotos são mais frequentes. Em 2011, um terrível terremoto de magnitude 9, seguido de um gigantesco tsunami, deixou cerca de 20 mil mortos ou desaparecidos. A catástrofe inclui o acidente nuclear de Fukushima, o pior registrado no mundo desde o Chernobyl em 1986. E o Papa Francisco está preocupado com a onda de detenções de sacerdotes na Nicarágua, promovida pelo ditador Daniel Ortega. O Papa Francisco expressou preocupação com a detenção de ao menos 13 clérigos e 2 seminaristas desde 20 de dezembro na Nicarágua, onde o governo de Daniel Ortega mantém uma tensa relação com a Igreja Católica. Após a tradicional oração do Ângelus na Praça São Pedro do Vaticano, o Papa afirmou que segue com profunda preocupação o que está acontecendo na Nicarágua, onde bispos e sacerdotes foram privados de sua liberdade.
O líder católico disse ainda que espera que seja buscado o caminho do diálogo para superar as dificuldades. Pelo menos 13 sacerdotes foram detidos desde o último dia 20, inclusive um bispo. A relação entre a igreja e o governo se deteriorou em meio aos protestos de 2018, depois que Ortega acusou religiosos de apoiar os opositores no que considerou uma tentativa de golpe de Estado. Uma investigação da advogada Marta Molina, especialista em temas da igreja e exilada nos Estados Unidos, indica que desde 2018 houve 740 ataques contra a igreja e que 176 sacerdotes e religiosos foram expulsos, banidos ou proibidos de entrar no país. Um fato curioso agora, um porão escuro e com acesso por uma escada desgastada é um dos vestígios do mundo subterrâneo, onde há quase um século vivia a maior comunidade de imigrantes chineses no México. Esta escada leva a história da maior comunidade de imigrantes chineses estabelecida no México. É um antigo cassino chinês localizado em Mexicali, cidade na fronteira com os Estados Unidos, fundada em 1903 e capital do estado de Baja Califórnia. Milhares de asiáticos chegaram à cidade um ano depois como mão de obra barata para impulsionar um então iniciante negócio agrícola, mas também para investir. A zona estava esquecida. Todos sabiam que a comunidade chinesa tinha construído a área, sabiam que havia moradias, sabiam que essa parte subterrânea existia, mas que ficavam em prédios privados e ninguém podia descer para visitar. As pessoas da comunidade vinham da China, dos Estados Unidos e de regiões mexicanas como Sonora e Sinaloa, de onde fugiram as vítimas de xenofobia e racismo. Estima-se que em 1920, entre 2.000 e 17.000 chineses viviam em Mexicali, mas a migração ilegal e a falta de registros oficiais tornam impossível especificar o número. Sou uma pessoa que sei bem que possuo genes chineses. Também tenho meus genes mexicanos. Ambos vivem dentro de mim e tento desenvolvê-los da melhor maneira possível, porque amo a comunidade chinesa, assim como amo a comunidade mexicana. Construir e adaptar uma estadia no subsolo foi uma necessidade vital para proteger os imigrantes das temperaturas extremas da região, que no verão podem chegar a 50 graus Celsius. Os historiadores apontam que casas, quartos e até uma loja maçônica funcionaram conectados por túneis no subsolo do atual centro histórico de Mexicali. Alguns contam que o local era secreto, até que um incêndio matou um número indeterminado de pessoas. Outros historiadores dizem que os túneis foram construídos mais tarde e funcionaram até meados do século XX. Antes, muitas pessoas queriam sair da China, queriam morar no exterior para encontrar uma boa oportunidade ou uma vida melhor. Por isso, deixei meu país. O antigo ambiente do cassino agora faz parte do tour Origens e Segredos de La Chinesca, como é conhecido o quarteirão onde se estabeleceram os primeiros negócios chineses e seus misteriosos porões. Descendentes e novos imigrantes mantêm a descrição típica, mas também muita presença, principalmente na vida econômica. E depois do intervalo, Colômbia transforma a madeira de desmatamento em lar para abelhas. E chega a São Paulo exposição interativa com robôs amigáveis que vieram direto do Japão. O Brasil News volta daqui a pouquinho.